Falando do Gigante, mais uma vez aqui para agradecer a vocês por todo o apoio, todo o suporte que vocês têm nos dado. Somos 171 nessa comunidade e crescendo, rumo a nos tornarmos o maior canal de notícias do Vasco aqui na região Nordeste. Para tanto, eu continuo contando com a ajuda de vocês, pedindo vocês aí que divulguem nosso trabalho aí nos seus contatos vascaínos, seus grupos de WhatsApp e Telegram. Deixa o joinha, galera, que é importante demais, assim o YouTube entende a relevância do nosso conteúdo e encaminha para outros vascaínos. Vocês que estão chegando pela primeira vez, dá essa moral pra gente aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para estar recebendo aqui as notificações quando nós postarmos o nosso vídeo. Galera, eu quero entrar aqui no jogo de ontem, né? Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, porque o Fluminense era o mandante do jogo. Uma noite de quarta-feira após carnaval, né? Mais de 45 mil pessoas no Maracanã. Numa noite chuvosa, e a gente sabe, o Rio de Janeiro, quando chove, vira um caos. É muito difícil se locomover na cidade do Rio de Janeiro. Normalmente, sem chuva, o trânsito do Rio de Janeiro já é muito complicado. E com chuva, pior ainda. E a torcida lotou o estádio, né? No público não foi maior, acredito que por conta do dia da semana e de ser uma quarta-feira pós-carnaval. Senão, não tenho dúvida que seria jogo para 60 mil pessoas. O que acontece, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque um jogo de futebol, ele envolve muitas coisas. São muitos fatores, não é simplesmente dois times que entram em campo e jogam. Existe uma logística muito grande. O futebol é um business, é um negócio muito grande, muito vultuoso. Às vezes as pessoas não entendem os salários e os valores envolvidos no futebol. Mas é por conta do business, é muito grande o que se envolve um jogo de futebol. Ah, por que você está falando isso, Roberto? Eu estou falando por conta de um personagem. Ontem o personagem central do jogo foi o árbitro. O árbitro conseguiu estragar um jogo de futebol. A partida em si foi uma partida muito disputada. Não foi um jogo genial, um jogo com muitos lances, de uma partida espetacular. Não, mas foi um jogo muito disputado. Um jogo onde foi priorizado ontem a intensidade e a disputa, a briga pela bola. Houve uma alternância de domínio, né, do jogo. O Vasco começou um pouco melhor, o Fluminense retomou as rédeas, foi até os 25 minutos do primeiro tempo dominando o jogo, com aquele jogo do Fluminense que a gente já conhece, né? De toque de bola, de controle de jogo, e o Vasco ali fechado, tomava essa bola, partia em contra-ataque, tentando espetar ali um lance para finalizar. E aí o Vasco, após o 25º minuto, até o final do primeiro tempo, o Vasco equilibra ali, e termina o primeiro tempo equilibrado, e aí eu vejo metade de domínio para cada um dos times. Aí a gente entra, eu quero entrar aqui na situação agora de Verratti. Nesse tipo de estratégia de jogo, Verratti fica muito isolado à frente, porque a gente fica dependendo de uma roubada de bola, essa bola chegar no Payet acionar Robson, que é o jogador, o David, perdão, que é o jogador de velocidade, para botar essa bola em Verratti. Mas a gente vê que Verratti toca pouco na bola, a bola chega pouco em Verratti. E nós temos um centroavante de área, um centroavante que necessita que a bola chegue para que ele faça gols. E ontem, no primeiro tempo, Verratti praticamente não foi acionado. Aí a gente vê um sistema defensivo do Vasco muito sólido. Aqui eu quero falar de João Vitor, ao contrário do jogo que ele fez contra o Flamengo, que demonstrou uma certa insegurança, uma certa ansiedade. O jogo de ontem ele foi um cara muito seguro, com uma boa saída de bola, ganhando todos os combates que ele disputou. Medel, é chover no molhado, né? Falar sobre Medel, cara que tem uma liderança e tem um senso de colocação muito grande. Você vê que ele não é aquele jogador de velocidade, mas geralmente ele ganha por conhecer os atalhos do campo e por estar sempre bem posicionado. Léo, eu não tinha dúvida que Léo ele ganharia a vaga de titular esse ano no Vasco aí, com essa situação de 3 zagueiros. A formação para mim é essa daí. Léo tem uma saída de bola muito boa, ele pega essa bola, arrasta com velocidade e espeta
Lucas Piton lá na ponta, fazendo ali uma trinca com o Payet. Então, muito bem. Zé Gabriel, dentro das limitações dele, eu dou tanta pancada aqui em Zé Gabriel, mas ontem ele fez um jogo razoável. Não é aquele cara que tomou conta da volância ali, de pegar a bola, fazer o time sair jogando, mas nos combates ele foi bem. Então, foi assim o primeiro tempo. Segundo tempo, o Vasco inicia atropelando o Fluminense. Em menos de 2 minutos, 2 chances com um gol anulado. E, na minha visão, muito mal anulado. E aí eu vou entrar no personagem que eu falei. Aqui eu vou falar da arbitragem. Porque eu não entendo, sinceramente, eu não entendo com o VAR anular um gol daquele. O Bandeirinha fez o que o protocolo manda, né? Deixou a jogada seguir, houve a finalização e aí ele sinaliza o impedimento. O VAR vai analisar, como é de praxe, o VAR é revisar todos os gols. Aí a linha é traçada num jogador do Fluminense que está no lado direito de defesa do Fluminense, junto com o David lá, que está na parte de cima, no lado direito do Vasco, esquerdo do Fluminense. Mas o que a gente vê na imagem, pelo menos a imagem mostra isso. Se o VAR tem outra imagem que mostra David à frente da linha do meio de campo, beleza. Mas a imagem da transmissão que mostra pra gente é que David sai do campo de defesa do Vasco. Ele está sobre a linha ali, um pouco antes da linha ainda. Se ele estiver sobre a linha, é campo de defesa do Vasco, não há impedimento. A imagem, se o VAR tem outra imagem aí não foi mostrado, David no campo de ataque do Vasco, campo de defesa do Fluminense. Não mostra isso. E aí a gente fica tentando entender como é que o VAR erra com imagem. E é recorrente em jogos do Vasco. Aí por isso que o pessoal fala, vocês reclamam demais. Mas é demais. São muitos erros. E erros com a parte eletrônica, com o auxílio eletrônico, que vocês vão estar avaliando a imagem. O objetivo do futebol é o gol. E aí você marca impedimento, às vezes, de 3 centímetros, 5 centímetros. Não existe isso no futebol. E ontem, nitidamente, a imagem mostra que David não estava impedido, pois ele partiu do campo do Vasco. Aí a gente volta. O juiz faz um salseiro até expulsar Medel e o zagueiro do Fluminense. Toda hora, antes de qualquer cobrança de falta ou escanteio, a gente sabe que tem aquela disputa por espaço, agarra, puxa daqui, estica dali. O VAR tá aí. É como o André falou, o jogador do Fluminense. Se for falta, se ele achar que foi falta de defesa, ele marca a falta de defesa. Se ele achar que foi pênalti, marca pênalti. Aí o VAR entra para analisar a jogada. Mas o árbitro ficou fazendo aquele converseiro, aquela coisa. Aí houve a chegada de André em Verratti, que se a bola está em jogo, certamente aquilo ali era pênalti. Aí ele não pune André disciplinarmente, que ele não podia marcar falta, não podia marcar pênalti, mas ele podia punir disciplinarmente. Uma jogada de cartão. Ele não deu cartão, porque é nítido que ele joga as 2 mãos no rosto, pescoço de Verratti ali. Aí há a discussão, os jogadores começam a discutir por conta da demora do árbitro em mandar reiniciar o jogo. Aí para ele tentar controlar o jogo que ele já tinha perdido, ele expulsa um jogador de cada lado, sendo que ele já tinha dado um amarelo em um jogador de cada lado ali. E fica aquela confusão. Aí o jogo continua, um jogo pegado, o Fluminense começa a dominar o jogo, e aí o Vasco depois retoma um pouco a rédea do jogo, depois das substituições que teve ali de Vasco e Fluminense. O Vasco ficou melhor nas substituições. E no final do jogo tem aquela jogada de Verratti. Eu não vi pênalti, eu não vi falta. Não vi falta. Para mim, lance normal de jogo, disputa de espaço. O zagueiro do Fluminense começa a puxar Verratti começa a puxar o jogador. Quando o Verratti se desvencilha do jogador, o jogador se escorrega, porque há uma disputa ali, corpo com corpo, força contra força, e o jogador cai. A bola sobe, o Verratti guarda, e ele marca
falta, muito enrolada a arbitragem, já é o terceiro, quarto jogo do Vasco seguido que os árbitros atrapalham. Aí há um corporativismo muito grande, nada é feito a respeito da arbitragem, as arbitragens continuam fazendo tudo de errado, aí suspende o cara aqui, um jogo, 2 jogos, aí daqui a pouco o cara tá apitando de novo, jogo grande, e aí põe um árbitro que não tem condições. Se na federação não tem, traga de outras federações, traga da confederação. Se no Brasil não tem, que eu acho muito ruim a arbitragem brasileira, traga de fora. Traga árbitro de fora, faz igual o Arabão aí, que está importando árbitro de tudo quanto é lugar, para manter uma liga bem disputada. Aí a gente tem que ficar falando de um árbitro que acabou com o jogo. Agora aqui eu vou voltar um pouco para falar a respeito do Vasco. O Vasco, ele vem de 2 jogos, 2 clássicos, 2 empates, né? Tanto contra Flamengo e contra Fluminense. O Vasco poderia ter saído com a vitória nos 2 jogos, né? Acho que os jogos foram parelhos, não foi um jogo que o Vasco jogou muito bem ou que o adversário jogou muito bem. Mas o que eu vejo é que o Vasco ainda está fazendo muita força para jogar. O que eu falo de muita força? A questão da intensidade hoje no futebol é comum. Você vai ter que ter um futebol intenso, você vai ter que ter um nível físico muito grande para a disputa de um jogo de futebol. Mas há jogos que você vai ter que fazer mais força ainda do que o normal. Então, o que eu queria ver era o equilíbrio dessa força com a técnica. Porque se você ficar fazendo força o tempo todo, a temporada é muito longa e o time não aguenta. O time não aguenta. Então eu queria ver mais assim um equilíbrio dessa força com a técnica. E queria ver o time jogando mais próximo de Verratti, para que essa bola chegue e para que Verratti consiga guardar. No mais, eu acho que o Vasco fez um bom jogo. A situação no campeonato ficou um pouco complicada, porque o Vasco hoje é o 5º, mas o Vasco joga contra o Botafogo no próximo fim de semana. Então o Vasco tem que ganhar do Botafogo para que o Vasco entre no G4 de novo e aí continue ganhando os jogos para que ele se classifique para a semifinal. Então, galera, essa é uma análise assim genérica do jogo, né? E falando um pouco dessa arbitragem aqui, que sempre a gente vai falar, o vídeo já ficou um pouco estendido. E aqui eu quero finalizar agradecendo a vocês. Somos 171, estamos subindo a cada dia, agradecendo demais a vocês. Continuem encaminhando os nossos vídeos aos seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Deixa o joinha para ajudar a gente, faz com que o canal cresça. Vocês que estão chegando a primeira vez, senta o dedo no like aí, se inscreva no nosso canal e vamos juntos continuar falando do gigante.